Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre cerâmica, criatividade e coragem. Toda coragem precisa de um medo para existir. Braulio Bessa é um artista nordestino de cordel, né? Ele fala sobre medo e coragem, como eles estão interligados. Ao mesmo tempo que o medo pode ser impeditivo, ele pode ser um sinalizador de que ali é o caminho, né? Foi meu tema da hoje. Olha que legal. Sobre isso. Falou sobre o medo? Sobre coragem, essas Então, coisas. legal. Cagaço, Nós vamos falar aqui sabe? também Sei. da coragem. A gente usou coragem talvez porque a gente esteja pairando sobre nós esse assunto, né? Sobre nós como população, né? Como pessoas, né? A gente está tendo que vencer mesmo. Uma sincronicidade, né? De momento, assim, de tema. Uma parte do que estamos fazendo é simplesmente colocar em prática o que sabemos, juntos. A gente usa a cerâmica como plataforma para atuar juntos e tentar dar o máximo mesmo. A rede de pesca foi arremessada sobre o mar insinuante de pensamentos. Os dois pescadores trabalham no arrasto e esperam dessa vez trazer à tona esferas férteis repletas de alimento para suas almas. A montagem dessa instalação foi muito, muito interessante. As porcelanas, as esferas de porcelana, eu já tinha no ateliê e tinha revisitado o passado, refazendo, aperfeiçoando a técnica. E contei para o Caio assim, puxa, meu desejo era sempre foi colocá-las na rede. Vamos em frente. E aí um vai contribuindo com o outro para criar uma nova coisa que não é mais aquela antiga, né? Como a transformação milagrosa da lagarta para a borboleta, a interconectividade humana e do mundo natural é trazida à vida através da obra Metamorfose. Eu nunca tinha imaginado que ela poderia virar um instrumento musical. Caio é músico também. Então ele ressignificou a esfera, mais uma vez horizontes que se ampliam, né? Assim, aí a gente teve a ideia de fazer uma performance, né, Caio? Sim, explorando o som, né, delas, já que elas têm naturalmente um som assim. Onde a linguagem das mudanças tem conotações mágicas que se relacionam com as transformações internas do ser e da identidade. Então a metamorfose nos colocou numa embarcação em direção à síntese da forma e da construção da personalidade conjunta, para podermos assim transpor a arrebentação e avançar em direção ao incerto, né? Um pouco mais da instalação. E aqui um pedacinho da performance. Presente, passado, tudo no aqui e agora. E foi muita emoção fazer, né? Porque ver as esferas sendo performadas, né? Elas ganhando outra significação, foi bem emocionante mesmo. Né? Porque assim, na dupla são motores, né, que desencadeiam. Assim, às vezes uma ideia minha é um motor, uma ideia do Caio é outro motor. É só a gente estar aberto, né, para o outro, né, para essa interatividade que foi falada aqui, né, para se deixar transformar e tocar, né. Das coisas que fiz a metro, todos saberão quantos quilômetros são. Aquelas em centímetros, sentimentos mínimos, ímpetos infinitos, não. Paulo Leminski, né? Eu adoro ele.
Esse foi o nosso segundo trabalho. Aí a gente começou a usar a plataforma que a gente vem usando, que são os vasos de cerâmica. Então, um pouco da gente trabalhando no ateliê. E sempre, eu falo assim, é um trabalho a 4 mãos, mas que são duas que se alternam, né? Duas e duas que vão se alternando, né? Sempre com reflexões e decisões em conjunto que a gente vai tomando, né? E aí a gente chegou nesse resultado que foi nessas caras com os vasos. A gente foi se forçando a repetir esse sistema, né? Essa expressão, né? Essa expressão. Como se fosse uma marca de vocês. Uma identidade. Talvez marca isso. Não, identidade. Talvez sim. A gente se prendeu a isso para poder ter uma linha para poder caminhar sobre ela e poder fazer os exercícios, as experiências e se expressar também, né? Claro. Então aqui eu trabalho se construindo esse conjunto que a gente chamou de através dos olhos. É como se todos os olhos fossem, eles têm a questão lúdica, mas no fundo é a mesma ferramenta que furou todos esses olhinhos e O infinito não para. esse seria o próximo trabalho que a gente chamou de Secretos pelo Caminho, que são vasos escultóricos inspirados nas texturas urbano-orgânicas, a gente chamou, que é o que está na cidade mesmo, que recobre a cidade, né? E o grande desafio era trazer aquelas texturas, aquele aspecto, aquelas cores para cerâmica, né? A gente trabalhou na decomposição e simplificação, mesclando personalidade humana e natureza, expressão e terra, formas e texturas. Então essas imagens a gente usou como referência para a gente poder desenvolver o trabalho, né? sim, Buscar na cerâmica esse tipo de linguagem. são fotos do nosso bairro, o caminho que a gente percorre ao longo dos dias para ir para o ateliê, enfim. A dupla está aqui, né? Do começo ao fim do trabalho, né? Então, um pouco como eles foram se construindo, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas aqui foi pro forno uma vez, né? Aqui o biscoito, né? Aí, assim, por exemplo, pequenos acidentes que acontecem. Se quiser mostrar lá. Melhor lá. Essa peça na direção dos olhos, depois que saiu o biscoito, quando a gente foi limpar, ela soltou inteirinha, quebrou, porque foi uma emenda mal feita, ela soltou. Então, a gente resolveu usar uns engobes que a gente já tinha desenvolvido, que vão aparecer aqui, para colar, né? Aí vamos ver o resultado depois da segunda queima. Aqui já com os esmaltes, os engobes, porcelana, né? Já pronto para ir para o forno a segunda vez. A segunda, Essa peça, você quer comentar do vidro? A gente inseriu o vidro, né? Então, quem estava falando de vidro? A Cláudia. Né? Então, vidro sempre foi uma paixão. E sempre que eu tento inserir o vidro. Então, aqui eu fiz uma gororoba de porcelana e pus o vidro dentro da gororoba, né? Assim, E o Caio dando fogo, né? Assim... Então, aqui é um pouco... Mas isso já é queimado? Queimado. Já é grande. Alta Essa, tá? Isso é... Nossa, sabe que Parece eu gigante. falaria assim, 2 metros. Pelo ângulo da foto, pela proporção de Páscoa, né? Parecendo pela proporção de estátua de de Páscoa. Páscoa. Pela proporção Isso são engobes ou é barro mesmo que você... É engobe. Então, essas séries sempre foram em duplas, né? A gente tentava reproduzir a mesma textura e escolher o mesmo esmalte, sempre em duplas, né? E esses esmaltes vocês desenvolveram? Lá no ateliê, isso. Por exemplo, aqui tem areia. Essa areia é usada para fazer jateamento de vidro, sim. Então, E aí você põe isso para a segunda queima. sim, para a segunda queima. Não, a areia já foi introduzida na primeira. na primeira. Quando a argila estava mole Mole ainda. ainda.
depois, e acho que a gente chegou a bater para ela poder entrar um pouco pra ela ali. Isso Depois tem que magar. engobe. Também, mas isso tudo foi queimado no elétrico. Jura? Até aqui acho que sim. Foi tudo no elétrico. E essa pátina aí, tá bonito. 1240. Engobe. Esse- Então, um arco-íris, assim. Então essa Pra série trabalhar. Secretos, desculpa. Pode falar. Não? Essa Acabou. série Secretos pelo Caminho deu o primeiro conjunto, que é esse aqui, que são 5 peças. Ai, olha, aqui já Que dá para ver tamanho? aquele que a gente colou, Eles né? têm Então, cerca foi de uma coisa 30 divertida. centímetros de altura. E A as gente não pôde carinhas, vocês já trazer. falaram delas? Ou não? Não, As carinhas, acho que é a representação humana, que a gente sempre simplificado, né? Sempre sem elaborar muito o realismo, mas tentando iconografar o humano aí. E aí a gente acaba tentando desenvolver personalidade na carinha versus as texturas, versus as cores, né? Aqui a gente fez essa base que era também trazendo um pouco do aspecto da rua, né? Como uma faixa de trânsito que passa lá, né? o branco, né? Com caulinho. Dá para ver a linha, né? Nos olhos aqui, qual foi o Ficou resultado. lindo, ficou lindo, Acabou, assim. acabou melhorando até a peça, né? Então, Nesse caso, essas 5 peças a gente nomeou, deu os nomes para elas, né? Então é o Flying V, Yellow, por conta da cor, Zalm também é a cor, salmão. Uju, que é mel em Zulu. E o Linea, por causa da linha, né? Muito legal. E eles também viraram uma performance depois. Nascimento, respiração, transcendência, 4 mãos. Secretos pelo caminho. e é como se cada som fosse a própria voz de cada um, né? Depois a gente percebe que tem uma particularidade ali. Enfim, essa era a nossa visão atrás, né? De onde a gente estava, né? E essa série de Secretos pelo Caminho deu um segundo conjunto com 6 peças. A gente Como a usou gente mobília do montou. forno mesmo para fazer a base, né? Os engobes, No passado eu já tinha feito experiência de pôr piso cerâmico no forno. Caio tem um grafismo que eu admiro muito, né? Então, foi a minha vez de botar fogo. Caio, tem vontade de fazer um desenho nos pisos, né? Eu vou preparar uma massa, um engobe, né? Que é uma coisa mais volumosa, como tinta. E aí a gente fez a experiência e foi maravilhoso o resultado. a gente fala do Haku também, que essa última série, elas estão... Algumas Alguns são estão de aqui... Não sei se todos estão familiarizados com o tipo de queima de Haku, né? Que é mais rápido, né? Vai a 1000 graus, abre o forno, tira do forno, põe na serragem, né? Bastante fumaça, né? E tem que ficar acompanhando de perto ali. Então esses são os robots que a gente chama, que a gente foi em busca dos metálicos, né? Da coisa do Haku mais sujo. Essas formas, tentando essas formas um pouco menos orgânicas, eventualmente.
E é um trabalho, é um contínuo, né? É bem bacana, porque às vezes o Caio que dá o start, eu continuo, depois volta para a mão dele, ou às vezes sou eu que dou o start, vai para o Caio, volta, com Acho que muita confiança. Acho que a gente criou um padrão de final. Então a gente sempre caminha numa coisa meio inconsciente para ter aquele padrão final, que é mais ou menos isso aqui, né? Um pouco dos esmaltes, né? Que também são desenvolvidos no ateliê. A gente chama de duo porque são 2 esmaltes. É uma sobreposição de 2 esmaltes. É, de 2 esmaltes de base e o mesmo sobreposto, né? Aqui tem um esmalte e aqui um esmalte que sobrepõe, e aí ele se repete. Aqui um esmalte, esse mesmo esmalte que se sobrepõe aqui é o que está aqui E é o e que está nesse. aqui também, é o que está aqui também. Quer dizer, ele é um transparente que você põe por cima dos outros. Ele é um isso? branco. É um branco. É um É um branco. branco. Bem escorretivo, bem. Também sobreposição, todos esses, né? Sim. Aqui são brancos, né? Não tem Sobreposto sobreposição. com branco. Os azuis. Às vezes a gente É, persegue as aqui, cores, né? O é. azul, tá aí. É. E aqui a gente vai falar da lava, que é a peça que está aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Que é o maior formato que a gente fez até agora. É. Mas porque vocês gostam desse formato ou vocês estão querendo crescer? Eu acho que naturalmente a gente buscou um formato maior. Então a gente reproduziu essa esmaltação lá, né? Que é esse azul bique que a gente chama e o branco errado, né? Que a gente usa no ateliê. Branco São errado. 2 esmaltes. O branco errado, na verdade, ele tem esse nome porque a gente. Ele não fica branco. Não, é assim, eu tava formulando um engobe, eu queria que ele ficasse mais branco, apesar de usar porcelana, não estava conseguindo. E quando eu transcrevi a receita, eu transcrevi errado. E aí deu esse branco escorretivo, assim, e aí valorizamos o errado, né? E então foi chamado Branco o errado. branco errado. Aqui é a construção da lava, né? Um pouco do processo de como ela foi feita, que é a obra que está exposta aqui. Essa moldagem que vocês fizeram foi de bolinho, foi placa ou... Foi torno aqui, acho que a maioria. É. Torno, extrusora, isso aqui é extrusor. Aqui essa parte de cima é no torno, essa parte de baixo na extrusora. Que ela tira esse formato, né? A cada recuperação, assim, a gente coloca o barro com bastante água, porque quanto mais velho o barro, mais plástico, e a matéria orgânica vai apodrecendo, então vai juntando dentro da água. Quando vai recuperar, aquilo está uma lama, né? Deixa secar um pouco, mas mesmo assim ainda é muito mole. A gente acrescenta argila São Simão. Acho que dessa vez foram 800 quilos. Para ter uma partida razoável, né, do mesmo barro, porque cada barro reflete diferente no esmalte, né? Às vezes muda totalmente de cor.